É por isso que no meio da batalha, da sua casa, da sua família, você vai precisar se reorganizar e saber qual é o seu lugar. Qual é o seu chamado. E de repente, Moisés, que é chamado líder dessa peregrinação no deserto, ele chama Josué e ele dá uma ordem. Ele diz a Josué: olha, Josué, chame homens para saírem lutarem contra o exército de Amaleque. E ele diz a posição que ele vai ficar. E a primeira pessoa que Deus levanta, o primeiro lugar que Deus te chama, é o lugar de Moisés. É o lugar de estar na liderança. É igual na sua casa, por exemplo, você vai ver uma guerra com os seus filhos e com você na liderança da maternidade. Não dá para negociar o escovar-dente, tomar banho. Eu não sei se você tem que falar todo dia. Também é. É todo dia. Moisés precisa estar no lugar de direcionamento todos os dias. Sabe o que é que me preocupa? Na última quinta-feira, olha o que acontece lá na reunião de mulheres. Chega uma mulher com uma criança de 10 anos, idade da minha filha, e mais uma outra, e as duas choravam muito, muito. E eu falei o que aconteceu, e aquela menina de 10 anos se controlando para não chorar. A menina aqui, ó. Mas eu sentia que ela estava... E aí, aquela avó, que era a avó da menina que eu fui descobrir, começou a falar: minha filha foi presa, na frente da menina. E eu não sei, e começou a contar toda a história absurda. E aquela menina de 10 anos escutando. Na hora, eu chamei a menina para perto de mim e falei para a avó assim, ó: fica quieta. Falei para ela: essa menina não pode ouvir o que ela está ouvindo. E a menina começou a chorar. Eu abracei a menina contra o meu peito. Ela não pode ouvir o que ela está ouvindo. E eu me dirigi para a menina e falei: a história da sua mãe, da sua família não é a sua história. Você não é a história das mulheres da sua família. Eu falei para ela: Deus tem algo novo para você. E eu olhei para aquela Esther e eu disse: eu quero ser um Mardoqueu para você. Eu falei para ela: sabe, a rainha Esther também não tinha uma estrutura familiar, mas Deus levantou alguém que ajudasse ela. Eu quero te ajudar aqui nessa casa, aqui nessa igreja. Mais do que pastor, eu quero ser sua mãe. Essa menina chorava. E ela disse: eu só queria que a minha mãe voltasse para casa. Eu falei: nós vamos orar agora. Moisés, ele sabe com quem ele compartilha. Escute, não conte as suas guerras para os seus filhos. Não fale mal do seu marido para os seus filhos. Muitas vezes você vai ter que sorrir no meio de dores para os seus filhos, ser filtro. Muitas vezes você não pode ser uma esponja que absorve tudo. Não, você tem que ser filtro, filho. Mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem, filho. Porque Moisés sabe que o lugar que ele está, a palavra que ele tem é diretiva. Você afeta a saúde emocional dos seus filhos mais do que você imagina. Eu tenho 2 filhas muito corajosas. E ontem à noite, a Bela está aqui, né, Belinha? Ontem à noite, a Belinha estava querendo ficar muito comigo e falando que estava com saudade. Daí eu expliquei que períodos de conferência, né, são períodos mais difíceis. A gente tem que dar atenção, né, para o que Deus está fazendo. Expliquei para ela. Só que ela assim: mãe, enquanto eu estava... ela vai começar o ano letivo agora. Ela assim: mãe, enquanto eu estava parada lá, eu fui escrever algo. Olha isso, ela tem 10 anos. Aí, olha o que ela escreveu numa caderneta de alguém que deu aqui para ela também esse presente. Uma caneta e foi a Fran que deu. Ela escreveu assim: conselhos para a escola. Quando eu li, eu fiquei assustado. Agora eu vou te contar os conselhos que essa menina recebeu. Primeiro conselho: não deixe ninguém te manipular. Pergunto para você, quem é que fala isso para ela? 2, não deixe ninguém te usar. Olha os conselhos. 10 anos. 3,
não desista de nada. O que é seu, não desista. Fácil, não vou conseguir. Não, se é seu, não desista de nada. Quarto, seja livre para falar as suas opiniões. Foram 4 conselhos. Você afeta a saúde emocional da sua casa mais do que você imagina. Josué precisa de um direcionamento. É para escovar dente? É para escovar dente, nem que você fale 10 vezes por dia. Mãe, não se canse de inculcar na cabeça dos seus filhos aquilo que é de Deus. Parece que eles não estão escutando, mas fale para a geração de Josué: ei, arruma aí a batalha, chama gente de verdade. Eu instruo na amizade das minhas filhas, sempre me meti. E mãe tem que se meter mesmo na amizade dos filhos, porque mãe tem os olhos de raio-x que ninguém vê. A Vitória tinha uma amiga que quando eu abria a porta, ela não olhava nos meus olhos. Eu falei, aí tem. Eu abria a porta e fazia assim para olhar para a menina. Oi? E ela, Falei, filha, cuidado. Ai, mãe, tu sempre é assim. Ela tinha acho que 12 anos, não é, Vitória, tu lembra? Ai, mãe, nada a ver. E eu só assim. Verás. Porque uma coisa que eu amo é o respaldo que Deus dá para a geração de Moisés. O que você fala tem respaldo do Senhor. Por isso, não fale nervosa, não fale brava, não fale irada. Cuide com as suas palavras. Você pode ser desautorizada pelas palavras que saem da sua própria boca. E aí depois ela veio chorando. Mãe, tu tinha razão. A menina estava falando mal. E o que a gente percebe? Que é Moisés que vai dizer para Josué: você vai escolher as pessoas que vão estar andando contigo no meio da batalha. Deus vai dar esse senso para você. Quando a Vitória tinha 15 anos, recém feito 15 anos, apareceu na minha casa um rapaz magrelo com flores. Toca na porta, eu abro, um menino lindo, com flores na mão. Eu vim visitar a Vitória. Na hora eu me apaixonei. Eu falei, ele é o marido da Vitória. Tem que ser ele. Eu falei, lá fui eu, Moisés, para Josué. Josué, esse é o seu, é perfeito esse menino. E tal. Sabe o que Josué me diz? Mãe, nada a ver, mãe. É meu amigo da escola. Mas ele trouxe flores. Não tem nada a ver, mãe. Gente. Eu me apaixonei pelo Marco antes da Vitória. Tudo era Marco na minha casa. O Marco vai. As minhas amigas diziam, para de falar nele, porque daqui a pouco ela não vai mais nem poder ouvir. Não, mas eu vou encucar na cabeça dela. Porque é verdade, a gente como mãe, a gente sabe, a gente olha para um menino, né? Quem é mãe de menina aí? Você olha para os meninos ao redor, lá na igreja, você fica, esse seria um bom marido. Não é? Gente, é muito... Agora eu estou de olho para a Bela, né? Mas a gente fica assim, não é? Orando. E eu sabia que ele ia ser um bom marido. Porque ele era um bom filho, obediente aos pais. E essa menina demorou, gente, uns 4 anos, 5 anos para se render. Até o ponto que ela e o Telmo um dia vieram. Josué tem os seus comparsas. O Telmo disse assim, Viviane. E quando ele fala Viviane, eu oi. E a Vitória do lado dele. O que foi, Vitória? Eu contei pro pai que tu só fica falando no Marco, eu não quero. Daí ele falou, por isso eu não quero mais que tu toque no nome dele aqui. Porque se for de Deus vai acontecer. Eu falei, amém. Daí eu começava a fazer assim em casa, ó, uma M de Marco. Eu não podia falar, mas... Aí, um belo dia,
Um belo dia nós estávamos lá, e ela assim, eu vou para o seminário, eu vou entregar minha vida lá no seminário. Daí eu falei, amém. Ela ia para o CFNI nos Estados Unidos, eu falei, vamos abençoar ela e vamos. A Dev Tyrus, antes de falecer, foi tão lindo lá em Dallas. Ela abriu todas as portas do CFNI para nós, para a Vitória, preparou um caminho, pagamos inclusive. Ela ia em agosto, isso era janeiro antes, né? E nós estávamos juntas lá limpando a casa, aquela coisa toda. E ela me ajudando, porque a maternidade tem seus retornos, tá? Mas é bom fazer faxina com filho. Né? Já adianta as coisas. Então fica tranquilo que o teu bebezinho, a tua menininha vai crescer. Aí, ela estava limpando a casa comigo. Aí, o Senhor me deu uma palavra. Porque quem caminha comigo é assim. De vez em quando eu libero palavras. O Senhor, elas sabem. Deus deu uma palavra. E eu sou muito sensível à voz de Deus. E o Senhor falou assim comigo, filha, fala para a Vitória que tão santo quanto ir para o seminário é construir uma família. E talvez o que o mundo precise hoje é de menos jovens em seminários e mais famílias sendo construídas. E aí eu chamei ela e falei, filha, Deus me falou isso. E eu tenho uma direção de Deus para te dar. Se no caminho do seminário teu marido aparecer, para casar. E ela, mãe, oxi. Que isso, nada a ver. Tá tudo certo. Eu bem bobinha, dei uma mala de presente no Natal para ela. Sabe assim, aquela cara de palhaço? Vai, filha, Deus te abençoe. E os céus assim olhando, não vai nada. E aí, gente, quando eu falei isso, eu abri um portal de Deus na vida dela, porque as mães têm o dom, a sua palavra sobre os seus filhos é uma palavra profética. Quando eu falei isso, eu abri um portal. E aí, naquele mesmo dia, eu recebi outra palavra, e eu falei para ela, e brinquei ainda assim, eu falei, Deus sabe a hora certa de despertar o amor, eu li isso em Cantares. Mãe, tu tá muito chata. E foi naquela semana que ela chegou em casa e disse assim para mim, mãe. Falei, que foi, Vitória? O Marco tá tão diferente. Diferente como? Sei lá, ele tá homem bonito. Ele sempre foi homem, sempre foi bonito. Mas mãe, assim, eu olhei para ele, sabe? Eu sei. E ali começou uma linda história. Eles casaram ano passado. E a minha casa vive um sonho, porque não existe nada melhor para uma mãe do que ver a sua filha bem cuidada. Eu acho que é muito duro para os pais ver a filha sofrer. Talvez seus pais sofreram muito contigo nas tuas dores. Você não precisa sofrer pelos seus filhos. Você pode quebrar esse ciclo. E então eu sou muito feliz. E eu lembro quando ela era bem bebezinha, eu já orava, né, pelo marido dela, tal. E eu dizia assim, será que ele vai cuidar como eu cuido? E eu sempre fui a doida do hospital. Tudo é hospital para mim, tudo é médico. Mas dá um remédio para dor. Não, deixa eu ir no hospital, deixa eu ir no médico. E quando a Vitória casou com o Marco, ele é muito pior do que eu. Ela está com uma gripezinha, eu quero tratar com remédio. Não, minha sogra, eu vou levar ela no hospital. Aí o Senhor fala para mim, não reclama, foi você que pediu. As nossas orações são ouvidas. Então, Moisés, você tem uma palavra diretiva. Tem pastoras aqui? Levante a sua mão. Eu quero declarar sobre você. Você tem palavras diretivas num tempo de guerra. Eu quero declarar a unção de Deus sobre a sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa. Moisés fez algo que muitas de nós não fazemos. Temos dificuldade na liderança para fazer, como mães também para fazer. Eu já vou dizer, temos dificuldade de admitir que estamos cansadas. Moisés, ele falou, olha, Josué, você vai para a batalha e eu vou ficar aqui com as mãos erguidas. Escute, o lugar de visibilidade é um lugar que cansa. Eu vou repetir, o lugar de visibilidade é um lugar que traz cansaço.
E é um lugar que você não pode acessar ele sozinho. Quando Moisés estende os braços, a Bíblia vai nos dizer que ele fica cansado. Deixa eu falar uma coisa: pastores cansam, líderes cansam, mães e pais cansam. Nós iremos cansar. Não é pecado ficar cansado. A gente vê pessoas aí tirando a sua vida, sabe por quê? Não admitem as suas fraquezas. Admita as suas fraquezas. Admita que você não pode sozinho. Admita que você não consegue. Você precisa rasgar esse coração e admitir, parar de mostrar ser alguém que você não é.